Oi, pessoal. Nesse período de coronavírus, nessa época de isolamento, muita gente tem me perguntado o que eu estou lendo. As pessoas, pelas redes sociais, por exemplo, têm pedido sugestões de leitura. Nesse sentido, eu resolvi preparar para o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/joanisvalbsb, uma série de vídeos nos quais eu comento alguns livros que estou lendo agora, que já li ou que pretendo ler, né? Então é essa a ideia, compartilhar um pouco das minhas leituras com vocês. O que eu gosto de ler? O que eu gosto de ler? Livros de história. Além das leituras relacionadas à minha vida profissional, livros sobre defesa nacional, segurança, inteligência e relações internacionais, eu gosto muito de livros escritos por historiadores e que narram determinados episódios da história do Brasil ou da história universal, particularmente episódios relacionados às grandes guerras, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial ou outros grandes conflitos pelos quais a humanidade passou. E aí, nesse sentido também, é sobre isso que a gente vai tratar no nosso canal. Também gosto de biografias. Biografias, para mim, são obras tremendamente interessantes, porque, assim como os livros de história, contam a vida de pessoas reais. E no caso das biografias, a gente aprende muito com a experiência daqueles que nos antecederam. Aprender com a experiência de grandes homens e grandes mulheres eu considero extremamente útil e por isso gosto de biografias. Uma outra particularidade, eu leio vários livros ao mesmo tempo. E descobri que não é uma característica exclusiva minha e que muita gente vai se identificar com isso que eu estou dizendo. Vários livros ao mesmo tempo, você vai alterando a leitura e isso fica mais divertido. Bom, então vamos agora falar um pouco sobre os livros que eu estou lendo agora e que recomendo. O primeiro livro que eu quero recomendar é esse daqui, Stalin, Paradoxos do Poder, 1878-1928. Esse é um livro muito interessante porque ele conta a história de Joseph Stalin no início da sua vida. No início da sua vida, os primeiros anos, a tomada do poder com o golpe bolchevique e a consolidação do poder de Stalin. No momento apropriado, num vídeo específico, eu vou comentá-lo, mas recomendo. Então, estou lendo esse agora. Outro livro que eu estou lendo é esse daqui, Future War, de Robert Latif. Ele é um general da reserva da Força Aérea dos Estados Unidos e comenta aqui como ele percebe que serão as guerras nos próximos anos, como serão os grandes conflitos que a humanidade enfrentará nos próximos anos. Leitura que recomendo. Na linha de biografias, claro, Dom Pedro II, do Paulo Resutti. Essa é uma biografia recente, publicada no Brasil recentemente, e que narra com maestria sobre o maior estadista da nossa história, na minha opinião. Dom Pedro II é um exemplo moral, político, de homem público, e está sendo muito boa a leitura, é uma leitura muito agradável. Também vou comentar. Além disso, Chateau, o Rei do Brasil, de Fernando Moraes. Essa é uma biografia antiga, é uma obra que já tem alguns anos e que já me tinha sido recomendada por vários amigos, e agora eu estou tendo a oportunidade de ler um pouco sobre a vida de Assis Chateaubriand, e é uma biografia divertidíssima. Por último, A Fome Vermelha, da professora Annie Applebaum, é um livro que narra a história do genocídio ucraniano, do genocídio promovido por Stalin nas décadas de 20 e, sobretudo, 30 do século XX. Então é um livro muito rico em detalhes, em pesquisa sobre um dos episódios mais tristes da história da humanidade.
Eu tenho estudado muito sobre Rússia, sobre União Soviética, e esse é um livro que eu recomendo até porque a professora Anne Applebaum é uma historiadora renomada, tem muitos livros sobre União Soviética, Rússia, leste europeu, então é uma leitura que tem me agradado muito. Bom, claro que nos próximos vídeos eu pretendo comentar cada um desses livros, pretendo sugerir outras obras, e o que eu sugiro agora para você é que, nesse tempo que está em casa isolado, leia. Leia, porque lendo a gente vai sair melhor de tudo isso. Inscreva-se no canal, mande seus comentários, sugestões, www.youtube.com/joanisvalbsb, tudo junto, e espero você nos próximos vídeos. Obrigado, abraço.